Pessoal do nono ano, tudo jóia? O professor Marcão com mais um vídeo aqui para vocês. Agora a gente estudando o módulo 6, tá? Do caderno número 2, onde vai falar aí, onde tem como título, né? Tempos sombrios, a ascensão do fascismo, do nazismo na Europa. Bom, o que nós temos aqui para começar? Nós temos aqui um poema, tá? De Primo Levi, que é um italiano que ficou preso durante um ano em Auschwitz, tá? E ele vem falar aqui fazer um poema, tá? E ele vai propor, né, uma reflexão muito importante para nós, tá? Auschwitz é aqui, tá? Nesse local onde a gente tá vendo a foto, e propõe uma reflexão muito importante para nós, né? Qual resultante de regimes totalitários, tá? De concepção ideológica de extrema direita e extremamente fechados, tá? Com nenhum, nenhuma, nenhuma cidadania, né? Nenhuma prática da cidadania, ou muito pouca, né? Quase que inexistente, e que vai perseguir pessoas durante um tempo, tá? Considerando-as de segunda classe, tá? Pessoas que, segundo a sua ideologia, não mereciam nem a sua existência. Tá? Ele vai mostrar aqui, para fazermos uma comparação, né, com um poema, né, de pessoas que, ao final do conflito, é, ao sobreviverem a esse horror, elas não tinham nem praticamente nem feições mais humanas, né? Pareciam-se muito mais do que com animais do que com uma pessoa comum, uma pessoa saudável, devido a extrema, como é que fala? Extremos maus tratos, né? Excesso de trabalho, falta de alimento, pressão psicológica ao extremo. Então a gente vai ter aí um ser totalmente quebrado no que a gente pode dizer aí no seu psicológico, no seu raciocínio lógico, e mais parecendo com animais, tá? Bom, mas vamos continuar para que a gente saiba como aconteceu, o porquê dessas atrocidades. A gente vai começar a descobrir o motivo pelo qual a humanidade chegou a esse ponto, tá? Bom, a gente vai começar aí como um subtítulo, né? A crise econômica, um combustível para o extremismo. Esse combustível econômico, ele está ligado ao final da Primeira Guerra Mundial. Como a gente está vendo aí já em alguns capítulos, a gente está vendo que a Europa estava fervilhando, né, de crise. A Europa saiu toda devastada, né? E a gente vai ter aí um modelo econômico aí muito capenga e muito ruim, principalmente se estava ruim, né, para vocês entenderem um pouco melhor. Se estava ruim na França, na Inglaterra, que tinham ganho a guerra, vocês imaginam como que tinha, como estava sendo, né, nos países que foram derrotados, principalmente na Alemanha. A Alemanha é um país que nenhum outro país sofreu tanto quanto a Alemanha na saída da Primeira Guerra Mundial, tá? Devido a inúmeras coisas que a gente já viu em outros capítulos, né? A questão da humilhação de ter perdido territórios, terem que pagar despesas de guerra dos vencedores, né, através do Tratado de Versalhes, né, que foi um tratado em que eles não foram chamados a, a debater como é que fala, nesse tratado, e somente foi impostos as dívidas a eles, né, essa cobrança desumana, né. Nós temos também ali o desmilitarismo no país e uma série de coisas que fizeram a Alemanha sofrer os percalços, né, toda essa esse flagelo que foi a questão econômica no pós Primeira Guerra Mundial, tá? Esse tipo de coisa vai fazer com que haja dentro da sociedade alemã, não só alemã, mas em vários outros locais da Europa também, um sentimento, uma postura, né, ideológica
mais à direita, mais extremista, né, que procurasse de alguma forma melhorar a sua questão econômica, social, a sua situação perante a Europa toda, tá? E vai surgir aí um movimento chamado fascismo, tá? Os fascistas, tá? Na realidade, o fascismo ele vem de um termo italiano chamada fatio, tá? Uma palavra chamada fatio, que significa feixe, tá? O feixe nada mais é de que todos juntos, né? Uma vara sozinha, ela se quebra fácil, ok? Todas as varas juntas se formam fátio e é difícil e praticamente impossível de ser quebrada. Essa é digamos que, o sentido do nome de fascismo, tá? E ele vai propor o quê? Um governo forte, tá? Para sair dessa crise, para superar o quanto antes possível e tornar o país forte, ok? Uh, a grosso modo, ele parece ser um modelo muito legal, porque ele tem uma pretensão de algo nobre para esses países que passavam fome, passavam necessidade nesse período. Tá? Ele vai ser incorporado, ele vai sofrer umas ramificações na Europa nesse período, em alguns outros países, tá? Alguns países vão se identificar com esse movimento e vão criar-se, digamos que raízes em outros países. A gente tem, né? Eu coloquei aqui em cores diferentes aqui para vocês entenderem, né? Que não foi somente na Itália, tá? Na Alemanha, ele vai surgir esse movimento bem parecido com o fascismo da Itália, vai ser conhecido como nazismo. Na Espanha, não se esqueçam que havia há alguns anos uma revolução, uma guerra civil na Espanha, em que o Franco ele assume o poder como um poder totalitário, ele se torna um grande ditador da Espanha, tá? Então vai ser conhecido como franquismo. Em Portugal, idem. Em Portugal nós vamos ter lá um outro cara, o Salazar, então virou o salazarismo. E no Brasil, pasmem, nós tivemos também um movimento, tá? E a gente vai ver mais para frente desse capítulo aqui, nesse módulo que a gente está estudando, a gente vai ver que no Brasil a gente teve também como é que fala? Um princípio, né? De um partido e pessoas que se identificavam com esse movimento fascista e eles vão ser chamados de integralismo, tá? Mas aí eu vou deixar para frente e a gente vai explicar com mais propriedade. Vamos seguindo. Dentre esse modelo fascista, nós vamos ver aí o que os identificava, o que eles tinham em comum, tá? Tanto o salazarismo, quanto o fascismo, quanto o nazismo, até mesmo o integralismo, né? E todos os outros do mundo, eles tinham as suas semelhanças. Quais eram essas semelhanças? Tá? Dentre algumas semelhanças menores, nós temos as que encabeçavam isso tudo, tá? Que é principalmente ali a questão do totalitarismo, tá? O governo, todo fascista, ele pretendia um governo totalitário. O que seria um governo totalitário? Um governo totalmente preso às ideias do seu líder, tá? As ideias do seu, vamos dizer lá, seu presidente, o seu primeiro-ministro, o líder da nação seria o sujeito máximo do poder no país e o Estado ditaria as regras, suprimindo toda tentativa, né, de manifestação individual. Ou seja, hoje nós temos governos democráticos, cujo governo e o Estado propõem algumas alterações, mudanças e tudo mais na estrutura do país, e que se o cidadão comum não estiver de pleno acordo, ele tem todo o direito de se manifestar nos espaços públicos, através de manifestações nas redes sociais e tudo mais, sem ter o perigo de ser perseguido, preso ou até mesmo morto pelo Estado.
Coisa que não acontece no fascismo. Se você é um cidadão que vai contra aos interesses, as decisões adotadas pelo Estado, ou seja, pelo país, pelo seu governante, você está fadado a ser, no mínimo, preso, né? Julgado, preso, às vezes até morto, tá? Outra questão muito importante vai ser o nacionalismo, tá? Nesses governos, né, as pessoas eram de tal maneira vinculados à sua pátria, à sua nação, né, que eles muitas vezes iam contra até direitos individuais que tinham, em detrimento de interesses da própria nação, tá? Para que houvesse essa coesão, né, esse amalgamamento, né, ou essa junção das pessoas, essa identificação das pessoas, nós tínhamos ali alguns cultos, tá? O culto à bandeira, o culto ao hino, né, do país, né, como algo em que tornavam, né, fervorosamente as pessoas iguais, as pessoas unidas e coesas, né, em torno da pátria, em torno dos interesses daquele governo que era totalitarista, tá? Pessoas que não faziam parte daquele país, que não eram, não faziam parte daquela raça, daquele local, né, eram considerados pessoas inferiores, tá? Sujeitos de segunda categoria. Muitas vezes eram vistos com ódio, tá? Como na questão do judeu dentro da Alemanha, né? Não se esqueça que a gente está vendo esse início de perseguição dos judeus, e o judeu ele é visto como um ser que não se enquadrava dentro daquela sociedade. Mesmo estando ali há praticamente 500 anos, aqueles judeus que habitavam a Alemanha, eles eram vistos como invasores daquela nação, né, daquela pátria, que deveria ser comandada como é que fala? E seguida somente por seres arianos, né? Os detentores, os filhos da pátria, né? Os filhos daquele lugar. Outros desafetos, né? Principalmente na Alemanha, na Itália, vão ser os comunistas, tá? Os comunistas que pretendiam, né, uma proposta socialista mundial, ou seja, fazer com que o desdobramento do socialismo, do comunismo fosse algo para todos os países. Isso era uma coisa que ia totalmente contra aos princípios do nacionalismo, né? Porque o nacionalismo prende em si, prende dentro dentro das próprias fronteiras do país os seus interesses, e não ficando nada aberto para que pudesse haver relacionamento com outros países, tá? O nacionalismo é algo fechado. Outro ponto é o militarismo, tá? Os fascistas viam a guerra como uma melhor ocasião de provar a superioridade, tá? Como existia aquela questão do nacionalismo, né? Na Europa existia na época algo conhecido como darwinismo social, tá? Que ele adivinha das teorias de Darwin, né? Não vou entrar no mérito da questão de Darwin, que falava que as raças de animais foram se suplantando ao longo do tempo e só sobreviveram os mais fortes, mas isso, visto dentro da sociedade, era visto como uma raça superior à outra, tá? E para que isso se provasse, o militarismo era um ponto-chave para que se mostrasse, né, uma sociedade pudesse se mostrar superior à outra, ok? Era inclusive também uma forma de você reforçar os laços nacionalistas, né? E encobrir as dificuldades econômicas. Enquanto eu olho para as paradas militares e me sinto forte por ter um governo com um aparato militar muito forte, um exército muito forte, eu esqueço que o meu país é vulnerável economicamente. Então eu acredito no futuro porque o meu líder
né, o meu Führer, o meu Duce, o meu líder, se conseguirá alcançar através da sua visão superior, através da sua intelectualidade, força, espírito de coesão da pátria, vai conseguir me representar e fazer com que a gente encontre um caminho, tá? Outra coisa que vem de encontro a isso que eu acabei de falar é o culto da força, o culto à força física, tá? A reflexão individual era desestimulada. Os fascistas pregavam que, em vez da razão, os indivíduos deveriam usar o instinto da força, o instinto e a força física, pelo bem da pátria. O líder se encarregaria de pensar por todos e de apontar a direção a seguir. Foi o que eu acabei de dizer. Então, se na questão militar nós somos fortes, para mim, o que me basta é doar o meu esforço físico. Porque a cabeça da pátria não está em mim, não está na minha intelectualidade. Para que usá-la se eu possuo um líder? Se esse líder é considerado como se fosse uma forma mágica, como um cara superior, um cara acima de qualquer suspeita e acima de qualquer erro, tá? Um ser praticamente de forças inesgotáveis e de inteligência inatingível, né? Então essa questão da força física, ela era fomentada, né, para que todos pudessem se doar cada vez mais na luta, né, por uma pátria forte. E por último, nós temos aqui o culto ao líder, né? Os líderes se apresentavam à nação como indivíduos infalíveis, capazes de conduzir seus países rumo à grandeza e à glória. A máquina de propaganda construía a ideia de que eles eram homens especiais, dignos de serem cultuados como se fossem divindades. Ou seja, toda aquela questão que eu falei do culto à força física e que eu não devo exercer a minha intelectualidade porque eu tenho alguém que faça isso, esse alguém que fazia isso, né, esse alguém que era escolhido para fazer isso, nada mais é do que o grande líder, né, o culto ao líder, ao chefe da nação, que vai ser representado aí em alguns países, né? No caso aqui nós temos 3. Acima aqui é o Führer, né? Que era o Hitler. Abaixo, de preto, né? Ali era o Duce, ou seja, o comandante italiano, que era o Mussolini, Benito Mussolini. E à direita era o Salazar, tá? O Salazar da Espanha, que era o grande ditador naquele período. Eram considerados seres como se fossem divindades, né? Seres superiores aos outros e que conseguiriam levar a nação ao que todos almejavam. Então, bastava ao ser comum, ao homem comum, né? O culto a esses líderes e a sua total submissão a eles, ok? Bom, falamos de Europa e no Brasil. No Brasil, nós tivemos aí a Ação Integralista Brasileira, ok? A Ação Integralista Brasileira, que ela era liderada por Plínio Salgado, tá? E que veio a representar o que a gente pode dizer hoje como os fascistas tupiniquins, né? Eles se vestiam de verde, se cumprimentavam com uma frase tupi-guarani chamada Anauê, que significa eu estou aqui. E eles eram extremamente, né? A prática deles no Brasil, eles eram críticos ferrenhos à democracia. Haja visto que se você pretende um governo totalitário, obviamente que você é antidemocrático, porque o governo totalitário ele não abre a intelectualidade, ele não abre a possibilidade de você escolher o seu futuro, né? Você deixa tudo sempre na mão do seu líder, que seria a divindade do seu país e que levaria o seu país à vitória ou ao almejado, né?
E outro ponto muito importante é o anticomunismo. Tá? Eles eram extremamente anticomunistas, haja vista que a Europa tinha vivido anos antes a Revolução Bolchevique, e nesse momento a Revolução Bolchevique ela era vista com bons olhos em alguns países porque ela pretendia acabar com a fome, né? Ela pretendia dar uma igualdade a todo cidadão, a todo membro daquele país. E o comunismo ele era algo aberto ao mundo, né? Ele pretendia fazer uma revolução não presa dentro das suas fronteiras, que era a Rússia, e sim a proposta era fazer uma revolução mundial. Então, os integralistas brasileiros, né? Eles tinham um grande medo de que houvesse uma revolução comunista no Brasil, então eles eram de postura totalmente anticomunistas, né? Haja vista, se você for fazer, pensar um pouco melhor, a gente for pensar e fazer as nossas reflexões, a gente vai perceber que o movimento integralista nada mais é do que um movimento de direita, e obviamente, e de uma burguesia, né? De uma burguesia que vai manter esse ideal, né? Essa questão ideológica em pé por conta desse medo dessa revolução comunista, ok? Desse módulo, né, vamos dividir em 2 vídeos. A gente encerra o primeiro vídeo aqui, tá? E só relembrando, né, só dando uma pequena pincelada de que esse último pedaço, tá? Ele está vinculado à questão de HDM, tá? A questão de HDM eu pedi para que vocês dessem uma lida no texto, né, que foi impresso e enviado a vocês. E gostaria também que vocês dessem uma olhada também nesse texto aqui e fizessem uma junção para poder fazer, para poder responder as questões, ok? Grande abraço a vocês, tá? E a gente vai para o próximo vídeo. Tchau, tchau.